Tarde, todos que estão aqui presentes. E, bom, agradeço muito a professora Marlise e a Clara. Pode esperar só um minuto, talvez, Clara, antes de eu apresentar. É, se eu lhe peço, eu lhe digo, então, se você puder me ajudar. Bom, já nos conhecemos, hein, Marlise, né? Foi um prazer ter participado aí do processo da dissertação da Joana, que é uma querida. Encontrei com ela também quando ela foi a Belo Horizonte. Então, começamos essa amizade, essa troca entre nós. Depois, agora com a Clara teve aqui, né, em março, lá no IFANCO, continuamos a conversa. E até como eu falei aquela vez, acho que foi ainda já na qualificação, né, que vocês têm esse grupo de estudo da universidade tão grande, tão forte, e Estão conseguindo ouvir bem o que eu estou falando? E, e me caiu também como uma surpresa que o Encontro Saberes, apesar de que já tem uma dimensão nacional, talvez ele não tenha ainda muita conexão com a própria Amped, né? Com a própria o circuito, né? Do estudo de educação. É algo que talvez seja o caso também da gente pensar juntos como fazê-lo, né? Porque o Encontro Saberes é uma intervenção no ensino superior. Pode haver também a mesma equivalente, né, no ensino médio. E esperamos que ocorra, mas por enquanto ele é de fato uma intervenção no ensino superior. Começou com uma intervenção no ensino superior. Mas desde a primeira edição do Encontro Saberes, em 2010, eu dividi em três partes aqui o que eu vou apresentar, talvez 40, no máximo 45 minutos, em três pontos. O primeiro, assim, nós estamos nessa universidade, vocês são especialistas no estudo da universidade, eu modestamente estou à parte disso. Assim, o tipo de universidade que foi instalada no Brasil, né, na primeira metade do século XX. Então, basicamente, quando abrimos o Encontro de Saberes, que eu tive talvez me despertou a consciência do grau de eurocentrismo, no grau de homogeneidade, a monoepisteme nas nossas universidades, talvez ainda não tinha caído tão fortemente na minha consciência quando começamos a ouvir os mestres e mestres falando, mestres indígenas, mestres de povos de terreiro, raizeiras, arquitetos indígenas, com a enorme variedade de saberes não eurocêntricos que começaram a aparecer, então caiu como se fosse a relação forma e fundo. Eu tive a noção, através do fundo, que seria esses saberes não ocidentais, colocaram como uma moldura do tamanho do nosso eurocentrismo. Então, o que me levou a fazer um estudo da Universidade Brasileira, coisa que não era minha especialidade, que jamais pensei que ia fazer, mas fui levado a fazê-lo, em parte. Então, essa primeira parte eu quero colocar para entender por que o Encontro de Saberes é um caminho para a universidade pluripistêmica, assim, os elementos básicos da nossa experiência, né? Porque nesse momento também eu estudo um pouco a história das universidades no mundo inteiro também. Já estudei as da China, já estudei do Japão, as da África, e no Sudeste Asiático, como essas universidades do mundo inteiro foram forçadas no século XIX a uma ocidentalização do currículo feroz, e como eles começaram a enfrentar essa ocidentalização no final do século XIX, início do século XX, para encontrar algum modelo, alguma acomodação, para que não colapsassem totalmente diante da avalanche do eurocentrismo imposto, né, pelo imperialismo, pelo colonialismo sobre o resto do mundo. Na América Latina, isso é muito mais óbvio, porque é uma história de 500 anos, né, de 526 anos. E nós temos uma diferença com os colegas hispânicos, porque pelo menos tiveram universidades desde o final do século, né, já no século XVII, universidades no continente todo. Então, tiveram uma experiência da colônia, uma experiência de fato colonial de universidades católicas, né, de universidades controladas pela coroa espanhola. Nós não tivemos essa experiência. Então, por mais assim
evidentemente eurocêntricas, colonizadas e limitadas que eram, sempre foi uma possibilidade de expressão, né? Local, por mais limitada que fosse, em algumas áreas, pelo menos. Alguma história regional foi possível ser contada, alguma história do Peru, alguma história do México, alguma história da Colômbia, do Equador, foi possível contar nessas universidades. Na literatura, em algumas áreas, foi possível uma certa inclinação própria, ainda sob o grande controle, né, espanhol. Nós não tivemos, a nossa experiência foi muito mais limitada, e aí nós podemos ver isso de duas maneiras: lamentar disso ou até dizer, bom, a gente ainda pode intervir, porque como elas têm pouco tempo, ainda estão abertas, estão menos, não é isso? Estão menos congeladas, é possível ainda fazer novas intervenções, porque temos o quê? No máximo um século. Então, eu só resumiria que, se for pensar nas duas grandes reformas universitárias que passou o continente europeu no final do século XVIII para XIX, a reforma napoleônica e a reforma humboldtiana, no século XIX, até onde eu percebo, nós estávamos mais próximos de um modelo napoleônico, porque as escolas isoladas no Brasil, né? Você tinha a escola de direito, a escola de medicina, a escola de engenharia, né? Eu estudei em Ouro Preto, na escola de Minas, eu estudei na escola técnica de Ouro Preto, às vezes a gente tinha aula naquele belíssimo prédio que era da escola de Minas. Ouro Preto também tinha uma escola de farmácia, então eram escolas isoladas mesmo naquele modelo napoleônico, a escola militar, né? Então, é uma ideia de um saber superior atomizado e pragmático, porque a medicina, por um lado, a engenharia, por outro, o direito, por outro, e para profissionais da elite, para a elite, né? É um processo de exclusão extremo. O Itamaraty também veio logo depois, também na época do Império, quando ele surge também, ele está da mesma maneira, ele continua até hoje, inclusive, né? Se você pensar, esse modelo já está o quê? Isso que eu estou falando pode ser do início do século 822, 24, pode ser 100, 200 anos de fato. Tem duas instituições próximas de nós que ainda parecem como se estivessem no século XIX, de algum modo. As universidades federais, graças a Deus, não mais. Mas, que são as duas? Estou me lembrando de uma, mas na verdade são duas. Uma impressionante, que é o Itamaraty, né? O Itamaraty, ele resiste à presença de negros, à presença de indígenas, à presença de pessoas das classes populares. É um escândalo. Eles fizeram aquele processo de cotas deles, que é uma coisa completamente que não funciona. Inclusive, uma vez eu dei um parecer para o CNPq, sugeri 2 anos atrás que o CNPq suspendesse a parceria com o curso Rio Branco, porque não funcionava, aquele é um fracasso completo. Eles não estão interessados, porque não tem cotas na carreira, tem cotas para dar um dinheiro para os estudantes negros fazerem o concurso para entrar, mas não garante que eles vão conseguir. Até porque os brancos ricos também vão ter mais dinheiro ainda do que a bolsa dos jovens negros para fazer os seus cursos de inglês, de francês, de alemão, de cultura contemporânea, etc. Então, o Itamaraty tem algo desse perfil da época imperial, né? Ele é uma elite descarada, sem... Lembra que o ministro, o ano passado, em Kazan, né? Na reunião dos BRICS, o pessoal questionando o fato de que o Brasil não apoiou a entrada da Venezuela, ele disse, bom, mas o Brasil é um país ocidental, ele disse que o Brasil é um país ocidental. Ou seja, ele não é um país que tem mais da metade da população que vem da África, né? Ou descendentes de africanos, e que tem 395 nações indígenas, é um país ocidental, uma espécie de Bélgica ampliada, né? Essa é a mentalidade do Itamaraty. E o outro que está próximo, inclusive de mim, do nosso instituto, que nós precisamos fazer uma intervenção, é o próprio CNPq. O CNPq completo continua sendo 100% eurocêntrico. Você pegar o quadro das ciências, né, apresentado pelo CNPq, ainda continua o modelo de Berlim 1807. É o mesmo modelo humboldtiano, não tem cotas para negros indígenas e não tem cotas epistêmicas ainda, que é onde nós temos que nos dirigir.
Então, estou dizendo, as universidades federais estão no processo de avanço, mas nós ainda temos o CNPq como um freio aí, né? E outras, eu estou falando de CNPq e Itamaraty, mas eu só concluo, então, essa primeira parte dizendo que nós chegamos, neste momento, com um quadro de currículo muito, muito fechado, para usar uma palavra mais elegante, né? As iniciativas, se for pensar a Lei 10.639, os 1.611, elas não conseguem, elas não estão ainda, 6.428, elas não conseguem ainda, acho que nem metade das universidades ainda não conseguiram implementar de fato essa lei, né? E essa lei é do ano 2003, ela tem 23 anos. Ou seja, não consegue ser pluriepistêmico nem na licenciatura, com uma matéria que seria obrigatória para formar os professores, né, do ensino médio e do ensino fundamental, né? Você teria que incidir sobre a licenciatura através da lei de 1639. E o encontro de saberes, já começa dizendo como é que ele entra, porque a pergunta que se faz é isso: quem vai ensinar a cultura afro-brasileira nas escolas? Quem vai ensinar a cultura indígena nas escolas? Serão nós, com o mesmo saber livresco, eurocêntrico, que aprendemos de livros? Ou serão os grandes, verdadeiros e verdadeiras sabedoras e sabedores das culturas afro-brasileiras que terão que dar aula? Então, nós teremos que ter um encontro de saberes nas licenciaturas, não é isso? Para que, então, formemos os professores que ensinarão nas escolas, tendo entrado, de alguma maneira, na genealogia, ou seja, sendo, de alguma maneira, iniciados no cânon dos saberes afro-brasileiros e no cânon dos saberes indígenas, dos saberes quilombolas. Então, para mim, o encontro de saberes, pelo menos a primeira vocação que ele teria, para mim, seria nas licenciaturas. Além de que forma também os outros, as bacharelados e todas as outras profissões, né? Mas para ter esse efeito de cascata, vamos dizer assim, de chegar até ao ensino fundamental, tem que formar os professores. Então, tem que formar os professores em reproduzindo, que eles possam reproduzir essa dimensão, essa riqueza pluriepistêmica do país, que tenham eles sido formados desse modo e possam, então, ensinar para os jovens. Então, o pressuposto nosso, nesse momento que eu vejo, se eu posso ver nos slides também, posso passar então um pouquinho rapidamente dizendo o seguinte: temos que unir essa compreensão como se fossem as várias transformações que seriam necessárias para uma universidade pluriepistêmica. Então, o que eu pretendo fazer só mais uns 20 ou 25 minutos é mostrar os passos, as que nós já conseguimos até agora, os que faltam, e tentar, me parece assim, procurar ter uma visão como se fosse integrada, uma visão, aspirar a um modelo de universidade que de fato reflita a diversidade e a riqueza epistêmica do país. Depois vemos como é possível fazer isso, né, com um grão de areia, né, lentamente, sem nenhuma onipotência, como podemos fazer para chegar até lá. Mas primeiro ter essa visão completa. Então eu começo mostrando como começa o encontro saber. Se você pudesse mostrar, claro, por favor, primeiro eu vou passar rápido algumas lâminas que eu preparei que talvez fique mais fácil de resumir. Eu coloquei com esse título, né, a construção de uma universidade pluriepistêmica, porque esse aqui é a Goya Lopes, que é uma grande artista afro-baiana, que eu tenho muitas das camisetas dela, e a Goya é uma amiga, e ela fez um grande painel que está no Instituto, que ela fez. Isso aqui seria assim, o mundo da ciência e o mundo das raizeiras, né? As plantas em cima e os microscópios, todo o trabalho de laboratório embaixo. Aí ela tem vários assim que ela vai fazendo essa conexão, né? Esse diálogo interepistêmico. Então pode passar, se você quiser passar o próximo. Aqui um pouco vocês têm uma ideia aqui do instituto. Ele está na UNB, ele está no
no ICC, no Instituto Central de Ciências, no subsolo, mas pode passar, acho que ainda tem uma... Aqui, para mostrar um pouco, fazer o vínculo que eu disse, é o UNB, mas poderia ser, porque vocês estão falando que a UTF é centenária, né? Um pouco como Viçosa. Tá? A Estela estava me falando, vocês estão no ano, né? Ou o ano que vem será, né? A Viçosa é esse ano. São centenárias. Então, as universidades, na verdade, você vê, em 1962, essa, supostamente, depois das várias tentativas que não deram certo no FRJ, a Anísio Teixeira mesmo admite que ele não conseguiu, né? Admitia que não conseguia ter organizado. Se vocês forem na FRJ hoje, ela é totalmente fragmentada e pulverizada, né? Tem um grupo de pessoas na Praia Vermelha, você tem outro pessoal do IFIX, que é no centro do Rio de Janeiro, o pessoal do Fundão tem em outra, não se comunicam. É complexíssima a música, é toda separada. Então, essa é a ideia de um plano ordenador que fosse integrado. Então, aí, uma sessão nostalgia, aqui está Tancredo Neves, João Goulart, Ulisses Guimarães aqui atrás, Darcy Ribeiro, estão todos aí nesse momento, 1961. E ela começa com essa estrutura dupla e integrada, os institutos centrais e as faculdades. Se você passar para o próximo, aqui estão eles aqui na mesa, da Darcy falando, na inauguração da UNB, sou herdeiro, né, desse momento. E você pode passar no próximo. E aqui o modelo da estrutura da UNB é interessante pelo seguinte, isso aqui é uma réplica de Berlim de 1807. Eu nem sei se Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira tivessem lido o famoso texto do Humboldt, mas reproduziram os dois modelos, que o modelo dos institutos centrais, o modelo da ciência, da pesquisa de ponta, né, em que está o pesquisador e com seus assistentes, né, o modelo de cima, que é onde o conhecimento vai avançar. E depois vai estar embaixo as faculdades interdisciplinares, onde o conhecimento vigente se espraia para a sociedade. Aí estão os professores com os alunos. Os professores lá em cima são pesquisadores, né? E embaixo são professores. Os alunos lá em cima são assistentes de pesquisa e embaixo são alunos. O modelo é esse. E com os órgãos complementares, exatamente como o modelo Humboldtiano. É uma réplica completa. Todas elas, com muito poucas exceções, ainda reproduzem esse modelo Humboldtiano. Até as chamadas interdisciplinares, o FSB, o FOPA, fazem um pouco de intervenção, mas continua. A única coisa especial que tem aqui, enraizada, se vocês podem ver, aqui ele colocou nas ciências agrárias, a única coisa que distingue a UNB, ela podia ter em qualquer cidade do país, ela podia ter em Pato Branco, com esse modelo aqui. Ela podia ter no Rio Grande do Sul. A única coisa que a faz estar aqui é isso aqui. Nas ciências agrárias está escrito assim, Centro de Experimentação da Tecnologia do Cerrado, entre aspas. Eles se lembraram que estavam construindo uma universidade no Cerrado, no bioma do Cerrado, não é isso? Então pensaram, vamos colocar um centro de tecnologia do Cerrado, entre aspas, quer dizer que o Cerrado não era uma coisa tão íntima para eles, porque nós que estamos aqui não colocamos aspas para usar a palavra Cerrado. Esse centro foi criado apenas uns 10 ou 15 anos atrás. Ele estava aqui em 62. Ele demorou 40 anos para sair do papel, tá? Para enraizar a UNB de algum modo no lugar onde ela se encontra, no ambiente, né? No bioma, no estado, né? Próximo de Goiás, próximo do Cerrado de Minas e do Cerrado de Goiás. Mas é esse aqui. Aí, se a gente passar o próximo, só para... Esse aqui é o modelo da Unicamp, na capa do livro do Fausto Castilho, não sei se vocês conhecem, talvez, né? Que ele conta toda a história da Unicamp. É impressionante, porque a Unicamp vai fazer o seguinte, o modelo Humboldtiano estão essas três, né, dimensões, mas eles estão só mentais. Se vocês pegaram o prédio, esqueci até, eu tinha uma foto dele, da Universidade de Berlim, da Universidade Clássica de Berlim, é um prédio assim, ó, contínuo. Lá dentro estão tudo, mas não, ele não está separado fisicamente. A matemática está de um lado, a arquitetura está do outro, as artes. Não, aqui eles resolveram fazer mesmo. Olha aqui, o diagrama radial tem faculdades, institutos, ou seja, para que não misturem fisicamente. É para ser o ponto
do eurocentrismo mesmo mental, né? Que acomete a nossa classe no Brasil. Pode passar. Então, aqui do Encontro de Saberes. Então, nós abrimos o Encontro de Saberes em 2010 como se fosse uma resposta que veio do Ministério da Cultura a esse currículo altamente eurocêntrico. Uma demanda que veio dos próprios mestres e mestres, mestres na época do Gilberto Gil, em 2 enormes seminários maravilhosos que tivemos em Brasília, em 2005 e 2006, que eu participei, que ajudei a construir a ementa deles, e os mestres, entre tantas reivindicações da Carta de Brasília, pediram para entrar nas escolas, para entrar no ensino. Foi uma demanda que eles fizeram em 2005 e depois em 2006. Então, eu coloquei com os colegas lá do MINC que fizessem, porque vamos tentar fazer essa demanda. Então, fizeram um protocolo interministerial, uma portaria número 1, entre MINC e MEC, e através do INCT, que nós acabávamos de ganhar o INCT, nós fizemos um acordo, então, do INCT CNPq com o Ministério da Cultura. Então, abrimos a chegada dos mestres no ensino superior em 2010. Então, rapidamente, em um semestre, eu tive que conceber todo um programa com uma disciplina, com esse nome de Encontro de Saberes, dado o fato de que os mestres, cada um vem de lugares muito distintos e pertence a comunidade muito distinta, tendo que ser em módulo. Ela não podia ser uma disciplina que durasse um semestre como nós. Então, fizemos o sistema de módulos, os mestres vêm por 2, 3 semanas e voltam para suas comunidades. Então, são acolhidos na universidade e inventamos também a figura do professor parceiro. Então, na sala de aula, nós temos o mestre e a mestra e um professor ou uma professora de uma área próxima. Não é igual, porque os mestres são polímatas. Seus saberes são muito vastos e diversos que escapam às especialidades de nós que somos professores. Então, aproximadamente, vocês veem aqui à esquerda, em cima, então o mestre Álvaro Tucano, do Alto Rio Negro, ele contando a cosmologia, os mitos da formação do mundo, a canoa de transformação no Rio Negro. Quando ele está contando o mito, ele usa esse grande cocar. Quando ele parou e voltou à fala comum, ele tira o cocar. Se mais adiante ele vai contar o mito, ele coloca o cocar de novo. Ele passava para o pai dele, que falava em tucano, e ele traduzia. À direita está o mestre Maniwa, dos Camaiurá do Xingu, que constrói as grandes casas de estilo tupi, as grandes casas comunais do Xingu. Atrás, em azul, está o professor Jaime professor Jaime, que é da arquitetura, que foi o professor parceiro. Aí o professor Jaime teve uma ideia luminosa, de que fizéssemos uma maquete da casa xinguana, porque Maniwa estava explicando a casa. Aí os alunos todos se envolveram em construir essa casa. Ela tem 3 planos, é uma joia essa casa. Essa casa tem um dormimento lá no Instituto, ela está lá guardada lá. Aqui é o momento que estávamos construindo isso no laboratório do bambu, que o professor Jaime coordena com os alunos e nós. Aqui à esquerda, embaixo da mestra Luceli, uma das mestras, para mim, assim, uma das maiores referências para mim, uma das mais próximas, que é a Luceli Pio, que é quilombola da cidade de Mineiros, Goiás, e que ela é uma grande mestra raizeira. É a grande conhecedora das plantas do Cerrado. Aqui na UNB, aqui tem perto da Faculdade da Saúde, tem um horto florestal do Dr. Elias, que tem plantas medicinais do Cerrado. É um lugar assim completamente prístino, que nem é muito usado. Então, a gente vai para as aulas lá, e ela dá muitas das aulas sobre as plantas lá, para que os alunos vejam e sintam, né, o cheiro e o tocar as plantas vivas. Depois ela traz, cada um pega suas plantas e a gente leva de volta para a aula. E o mestre Zé Jerome de Cunha, de São Paulo, que é o grande mestre do Congado. Ele, na verdade, é o decano dos capitães do Congado de São Paulo, aqueles que vão a Aparecida do Norte, que vão aquela enorme quantidade, né, que faz aquela romaria de guardas de Congado, né, de Moçambique e Congo. E então aí a integração das artes, aí você pode fazer. Então a gente repete esse modelo, que é um modelo pluriepistêmico de saber, né, porque vem mestres distintos,
E, no caso, eu não acho mais eficaz o de muitos mestres em regime de alternância, né, de módulos. Mas é possível fazê-lo também de outras maneiras. Às vezes é possível fazer encontros saberes em uma área específica também. Podemos passar? Acho que eu estou lento, vou passar mais rápido. Aqui, para que vocês tenham uma noção, a gente faz esses indicadores todo ano, cada 6 meses. Tem uma colega, a Letícia Viana, que é pesquisadora do Instituto, que me ajuda a fazer isso. Neste momento, ele tem esse perfil. Vocês podem ver que o Encontro Saberes está em todas as regiões. Ele está lá no Roraima, está no Rio Grande do Sul. Já está nessas universidades aqui. Ainda falta, ele está para abrir em Santa Maria, por exemplo, provavelmente esse ano, para o ano que vem. Tem várias outras aqui que estão em discussão, a ponto de abrir, se preparando, né, para... Vocês podem passar um adiante. Então, outra coisa, você vê que ele vai todo ano, a partir de 2014, que houve a expansão do Encontro Saberes. Por exemplo, no Ceará, a edição do Encontro Saberes foi... O reitor é um psiquiatra, e ele queria que fosse um Encontro Saberes de saúde mental. Aí nós discutimos e passamos, vamos fazê-lo sobre cura, encontros saberes da cura, dos vários sistemas de cura. Então, lá, por exemplo, são vários mestres focados na cura. Então, foi né, um tema um pouco mais próximo, ainda é interdisciplinar, porque aí você tem uma mistura de psicologia com medicina, com raizeiras, com outras remedieiras, com benzedeiras, mas está dentro de uma área, né? Para Juiz de Fora, eles fizeram um sobre agroecologia. Aí você tem todos os saberes da terra. Então, é possível imaginar também o outro modelo seria em cima de algumas tradições. Já tivemos sobre só candomblé, por exemplo. As várias, em Minas Gerais, fizeram uma dos 5 diferentes nações, 5 diferentes linhas de candomblé em Umbanda. Então, você faz o semestre inteiro, vem vários mestres, então os alunos têm uma noção muito completa, né, das várias linhas do candomblé, do Angola, do Queto, do Ijexá, do Nagô, da Umbanda, o Ifá. Então, se completa desse jeito. Então, aí tem vários modelos que a gente poderia chamar assim, epistêmicos e com soluções pedagógicas específicas. Você pode ver no próximo. Aqui já está a lista completa, e aqui à direita tem uma lista daquelas que estão a ponto. Pelotas também, talvez deve abrir talvez ainda esse ano, a Rural de Pernambuco e Santa Maria. Esses aqui eu sei que estão mais próximos. Sim, desculpa, eu esqueci, a UDESC já abriu. Eu estou indo lá na UDESC, inclusive no dia 1º de junho, dar a aula do curso que já está acabando. Eu teria que estar aqui, tá? Eu errei aqui, 27, que é o UDESC, que foi o mês passado, a professora Valéria Bittar, nas artes. Lá vai ter no Centro de Artes. Também temos uma conversa com Campina Grande. A professora estava aqui hoje, eu não pude vê-la. Possibilidade de abrir também Campina Grande. Então, vai ver Santa Maria, o UDESC, o FPEL e Campina Grande. E Rural de Pernambuco. Essas aí também estão a ponto. E as outras estão em discussão. Aí, pudesse passar adiante. Junto a isso, eu não quero, senão fica longo demais, mas eu não quero passar, no máximo uns 10 ou 15 minutos, máximo. A questão do notório saber, nós vamos fazendo também paralelamente uma observação, né, um observatório, um acompanhamento da luta do notório saber, que, como vocês, né, devem estar sabendo, é uma luta paralela, porque se os mestres vêm para dar aula ou para fazer um curso de extensão, mas na condição de docentes, dos instrutores, eles são equivalentes a nós como professores, equivalentes a doutores. Então, nós também temos um sistema de pagamento aos mestres, pagamos aos mestres como se eles fossem professores substitutos ou professores visitantes. Então, ganham a bolsa, ganham o que ganha um professor substituto. Então, ganham, assim, legitima-se a presença mais, estrutura, enraiza mais a condição dos mestres. E mestres, eles têm um notório saber. Então, o notório saber vai como se fosse um processo paralelo. A gente está vendo aqui como também foi um crescendo aí de soluções. Igual o Encontro Saberes também. Cada uma dessas resoluções é um pouco diferente da outra. Há uma imaginação também própria das universidades de encontrar seus próprios modelos de notório saber. Eles não são unificados. Vamos adiante.
Eu quero passar até um pouco aqui para mostrar também assim que o inconsciente epistêmico do Brasil, nós não controlamos isso aí. Isso é resultado de mais de 100 professores que foram convidando mestres e mestres que conheciam diferentes, mas vocês veem que tem uma distribuição incrível, não está concentrado em nenhuma parte. O Mink talvez imaginou que estaria concentrado na cultura só, né? Mas não é. Tem espiritualidade, tem saúde e cura, tem meio ambiente, produção de alimentos, as artes da performance, das celebrações, certamente tem um lugar grande ali, essa parte vermelha. Mas a parte de saúde e cura é tão grande quanto. Mas, na verdade, saúde e cultura também não haveria uma conexão também? Ou seja, essas áreas, elas estão conectadas, né? O mundo das artesanias, das tecnologias, ele vai para a cultura, mas ele vai, de certa maneira, também para a saúde, para outras soluções cosmológicas, para a política. Então, você tem essa diversidade de mestres e mestras. Aí vamos adiante. Eu quero fazer uma reflexão sobre a cultura mais adiante. Aqui só para mostrar de onde vêm os mestres. É uma riqueza, só a parte, por exemplo, de cultura, bumbo meu boi, cantorias, capoeira. É como se fosse um curso da riqueza cultural brasileira concentrada nessas 26 universidades. Aí, por outro lado, as comunidades agrícolas, extrativistas, o mundo indígena, nós já tivemos 14 línguas faladas em sala de aula, muitas delas com bilíngues, com outros traduzindo porque os mestres não falam. Comunidades quilombolas, inúmeras de terreiro. Vamos passar mais rápido para chegar numas mais... E os professores também. Os professores são um pouco mais concentrados nas humanas, evidentemente, né? E nas áreas próximas das humanas, mas também tem nas ciências sociais aplicadas, linguística. Se juntar linguística, letras e artes humanas, evidentemente é o que domina. Ciências agrárias, as outras menos. As ciências da saúde também é considerável. Mas isso pode mudar na medida que vai abrindo mais universidades com suas vocações diferentes. Podemos passar. Aqui uma separação também de mestres, mostrando também como há uma diversidade também, né, epistêmica nos mestres, nas mestras e nos professores. Pode ser mais adiante. Pode ir também. Já tivemos dossiês, mas eu quero chegar mais. Isso aqui é só uma brincadeira, mas a Unicamp, ele estava tão, o professor Fausto Castilho, ele queria tanto conectar a Unicamp com uma universidade de excelência, que ele colocou o texto original do Humboldt, traduzido, sobre a organização interna e externa dos estabelecimentos científicos superiores em Berlim, 1807. Então, ele coloca no livro sobre a história. Eu estou falando isso aqui com carinho e respeito, mas eu estou dizendo porque é como se fosse o nosso inconsciente. Aqui está o livro, né? Ele conta toda a história da Unicamp, e aí eu fico pensando o que o levou, porque já tinha uma tradução feita pela UERJ, desse livro de Humboldt, há uns 10 anos antes, sobre uma série de livros sobre a universidade, foi publicado pela UERJ. Mas ele fez questão de traduzir e colocar o original, para que não reste dúvida que estão seguindo o modelo Humboldtiano. Vamos adiante. Aqui pode passar, um pouco uns modelos de descolonização, mas pode passar também. Acho que talvez nesse aqui nós podemos dizer o seguinte: o que está por trás do Encontro Saberes, ele é um movimento nessa direção, né? Como o mestre Bispo falava muito da contracolonização, e ele começou na UNB também desde 2011, e eu acho que tornou-se mais conhecido no país a partir daí. Ele veio em 2011, 12, 13. Nós estamos fazendo até uma revista CUT, eu até escrevi, nós estamos fazendo um dossiê em homenagem ao bispo, porque o bispo dizia assim: eu sou quilombola, eu nunca colonizei ninguém, então eu sou um contra-colonizador, eu estou aqui para contra-colonizar, na perspectiva quilombola. Então, eu já escrevi no texto, diz, não, eu tenho que descolonizar, porque o meu mandato foi para colonizar. Então, eu tenho que me desvestir dessa camisa que me colocaram, que eu serei o colonizador. Então, eu vou me descolonizar, vou retirar essa vestimenta de colonizador em cima de mim. Então, os professores, os estudantes estão dentro da universidade descolonizando. Bispo, os mestres indígenas vêm de fora para contracolonizar. Então, essa transformação, né,
de um mundo monoepistêmico para o pluriepistêmico, ele vem de uma junção dessas duas forças, de uma aliança nossa interna, né? Alunos e professores descolonizadores, descolonizando, e os mestres e mestras contra-colonizando, porque eles vão entrar, porque eles nunca foram. Pelo contrário, resistiram à colonização, então contra-colonizando. Esses dois movimentos se articulam. Como de ver assim, um descoloniza de dentro para fora, no nosso caso, e o deles coloniza de fora para contra-coloniza de fora para dentro. Bom, e o que nós esperamos no final, o que seria esse currículo que tem uns saberes muito mais vastos que o que temos agora, que é pluriepistêmico, multicultural, plurilingüe, multiétnico, multirracial. Porque também é uma... Desculpa se eu não estou falando demais. Ele é um complemento das cotas étnico-raciais. Para mim, não faz sentido o encontro de saberes sem a grande luta das cotas. Na verdade, é um grande sistema de cotas. Cotas étnico-raciais, por um lado, e cotas epistêmicas, por outro. Nós temos que ter uma sala de aula que tenham todos os jovens de todos os povos e comunidades tradicionais, de todos os grupos étnico-raciais do país. Mas temos que ter um corpo docente e um currículo que reflita essa pluralidade que está na sala de aula com os alunos. Por isso tem que ter cotas epistêmicas, tem que garantir que os saberes indígenas vão aparecer nas salas de aula, nos currículos, que os afrodiaspóricos também vão comparecer. E aí, sem contar a descolonização da língua que surge, porque a maioria dos mestres, a Lélia Gonzaga falava do português, a maioria dos mestres não falam a norma culta de mestres, não se expressam na norma culta. Então, para os alunos também é um outro choque, assim, né? No bom sentido do termo, né? Escutar vozes como professores de quem não usa a norma culta. E, inclusive, que alguns que falam português, como muitos indígenas, que a gente chama do português indígena, né? Até próximo de um idioleto. Podemos passar. Bom, os avanços esperados, assim, se nós vamos fazer essa transformação curricular institucional, que seria mudar os cursos, as disciplinas, mudar as disciplinas, inventar novas disciplinas, interculturalizar as disciplinas existentes, interculturalizar as ementas, os programas de curso das disciplinas, que a maioria deles são eurocêntricos, vai ter que ter autores também que falam dos saberes afrodiaspóricos, dos saberes indígenas. O projeto pedagógico dos cursos também vai ter que mudar, os PPPs, né? Projeto político pedagógico, vão ter que também mudar, para mudar o perfil do egresso. Isso estou dizendo assim, não vai acontecer em pouco tempo, imagino, né? Mas podemos pensar o que seria. Então, você tem uma transformação institucional, você tem formação de cursos, de disciplinas não eurocêntricas que vão entrar nos cursos. Por exemplo, o curso de arquitetura ele é basicamente eurocêntrico, como todos. Não tem arquitetura indígena. Vai aparecer uma disciplina de arquitetura indígena no curso de arquitetura, né? Uma disciplina de arquitetura quilombola, de arquitetura caiçara, de arquitetura de terreiro. Você vai tornar-se pluriepistêmico os cursos na arquitetura, para que, em um certo momento, você tenha um perfil de um arquiteto ou uma arquiteta que agora conheça a riqueza do pensamento arquitetônico no Brasil. Por enquanto, ele só reproduz o ocidental. Então, essa ruptura pluriepistêmica, ela surge nessas inovações, que vão, por muito tempo, nós vamos conviver. É como o início de uma convivência, né? Mestres e mestras vêm em uma disciplina, mas a universidade tem centenas de disciplinas que continuarão sendo eurocêntricas. Isso é um processo muito lento, é como se fosse uma cunha que vamos abrindo muito devagar, não tem nenhuma onipotência nisso, não. Mas a episteme eurocêntrica ela vai ter que encolher em algum grau para abrir espaço para as epistêmicas afrodiaspóricas indígenas. Vamos passar adiante. Na hora da interculturalidade, eu prefiro deixar. Isso aí seria uma outra discussão muito longa, que também isso é uma proposta intercultural, mas eu queria chegar, então, à transformação epistêmica mesmo. Pode não passar.
Pode passar das coisas, eu vou deixar. Bom, aqui, já estou mais próximo de finalizar, assim, o que, que eu imagino, o que, que eu concebo com essa transformação da universidade. Ter consciência que nós teríamos três troncos epistêmicos grandes no país. Um tronco epistêmico ocidental, um tronco epistêmico afrodiaspórico e um tronco epistêmico indígena. Nós já temos mais, certo? Nós teríamos ter um oriental, teríamos ter um japonês, nós teríamos ter o do mundo árabe, mas esses três são os grandes. Em geral, nós só pensávamos, sei lá, 20 anos atrás, do tronco ocidental e praticamente mais nada, né? Então, vamos no segundo. O próximo, claro, por favor. Se nós formos pensar, eu fui criado dessa maneira, imagino que todos vocês, a universidade que eu estudei era isso aí. Essa educação monoepistêmica é o seguinte, nós temos, na verdade, um tronco ocidental de conhecimento que representa, e que representava, porque agora não representa 100% mais, que representava os saberes indígenas e representava os saberes afrodiaspóricos, seja na literatura, seja na arquitetura, na filosofia, que é arquitetura indígena. Ah, um arquiteto eurocêntrico vai explicar o que é. O que é a arquitetura quilombola? Um arquiteto eurocêntrico vai explicar. Ou seja, o tronco ocidental, ele representava os saberes indígenas e afrodiaspóricos que não tinham autonomia de representação. Os seus sabedores não estavam para se autorrepresentar. Eles não podiam se autorrepresentar, eram heterorrepresentados. A UFAM, alguém escreveu algo aqui, Rafael, deixa eu ler aqui. Deixa eu ver aqui. A UFAM está construindo um campus na cidade de São Gabriel. Ah, ô Rafael, nele está previsto um curso de licenciatura em formação de professores indígenas, construído em diálogo com lideranças locais e organizações indígenas da região. Claro, maravilha. Como é que você vai... A UFAM, né? Ela tem um... Eu já estive em São Gabriel. É um lugar maravilhoso, porque a primeira cidade que eu ouvi brasileira e que a língua dominante não é o português. É o Nhangatu. Eu fui no lugar, eu achei que maravilhoso. A senhora, as pessoas conversando em Nhangatu. Um curso de licenciatura em formação de professores indígenas. Exato. Aqui, Rafael, aqui tem os elementos do encontro de saberes e da transformação da UFAM em uma universidade pluriepistêmica. Como a gente está falando, você vai colocando pedrinhas ou vai abrindo uma cunha muito fechada e vai abrindo ela. Quer dizer, passa a ter um curso de licenciatura da UFAM que agora já é pluriepistêmico. Não é mais monoepistêmico, não é mais eurocêntrico. Aí todos os outros cursos da UFAM continuam, mas já tem um. Se tem um, já rompeu com a unidade, né? Então, um dominó pode começar a virar. Algum outro, por que só a licenciatura em formação indígena? Quem sabe a Faculdade de Educação da UFAM começa a interculturalizar as suas licenciaturas como um todo, e não só a de formação de professores indígenas, a dos professores, porque Manaus, por exemplo, é uma cidade absolutamente cosmopolita, pluriepistêmica, né? É tipo uma Toronto, tipo uma New York, né? São centenas de grupos indígenas que vivem em Manaus. Em Manaus se falam dezenas de línguas indígenas. Então, a licenciatura não deveria ser só de formação de professor, deveria ser toda. Então, se começa a criar. A antropologia lá já tem agora o Encontro de Saberes como uma disciplina obrigatória. Obrigado aí por essa conexão aí. Se nós pudéssemos passar adiante um minuto mais, eu quero acabar, não passar de 50 minutos no máximo. A educação pluriepistêmica, que é na linha que o Rafael também já colocou, nós teríamos que ter o seguinte: ter a consciência dos três troncos e montar um arranjo institucional, inclusive já embaralhando, em parte, também essas ideias de Humboldtiana de um instituto e faculdades separadas, porque na concepção epistêmica afrodiaspórica, essa separação não se dá desse jeito. Também não se dá no tronco epistêmico indígena. Então, um outro arranjo pode ser por qual é a finalidade do curso, não é isso? Sei lá, você tem que ter a imaginação virar do coletivo. Os saberes ocidentais continuarão tendo seu espaço. Não é uma eliminação, mas os saberes ocidentais encolhem para que os espaços se tornem equânimes, equitativos. Claro, com as interseções
muitos dos saberes que hoje circulam, tanto da universidade como fora, eles são intersecções. O grande mundo, sei lá, do Congado, Catumbi, não sei como chama, Catumbi é Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, não sei se Paraná tem, você pode pensar uma outra, eles são, na verdade, um cruzamento dos saberes ocidentais com afrodiaspóricos, né? É o catolicismo popular, com tradições também africanas. Você vai ter outros que são saberes indígenas ocidentais também, que levaram um novo campo, novos campos de saberes. Saberes indígenas e afrodiaspóricos também têm novos campos, e outros, inclusive, que são dos três. Isso é pura abstração ainda. Cada universidade, em cada situação, nós vamos chegar mais perto para fazer essa análise. Isso não é um modelo que vai ser imposto dessa maneira. Esse modelo é para trazer uma consciência de que nós não estamos em Berlim em 1807, que isso era uma coisa só, era um único círculo, inclusive representando o resto do planeta dentro desse círculo deles lá. Todas as línguas do mundo estavam em Berlim, toda a geografia do mundo estava em Berlim, toda a história do mundo estava em Berlim, tudo estava lá. Nós não estamos mais em Berlim em 1807. Isso é a primeira consciência. Nós estamos no Brasil, que é mais ou menos que tem 3 troncos principais. Então, nós vamos fazer uma reforma da universidade que reflita essa consciência. Aí vamos adiante. Transdisciplinaridade seria outro ponto também, no qual, mas eu não quero colocar. Por quê? Por causa da espiritualidade também. Nesses 3 troncos, 2 deles não separam, não retiram a espiritualidade. Então, essa transformação curricular, as práticas espirituais também fazem parte. Elas não é uma universidade laica e secular, assim, fundamentalista, que aqui não pode ter nenhuma expressão espiritual. E por quê? Desde que essa expressão não seja dogmática, não impeça as outras, que se esteja no regime plural, quem quiser exercer a sua espiritualidade tem todo o direito de fazê-lo. Senão, ela não seria pluriepistêmica, porque as outras 2 epistêmicas não excluíram a dimensão espiritual. A que eu chamo aqui de experiência interior, né? Ela é aberta na medida em que ela ultrapassa o campo das ciências exatas, devido ao seu diálogo e sua reconciliação, não somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia e a experiência interior. O que eu estou chamando de experiência interior é o que eu estou chamando aqui de espiritualidade. Podemos passar. Não, aqui são os modelos de transdisciplinaridade. Já estou terminando, já não podemos deixá-lo para outro momento. Porque, na verdade, eles são eurocêntricos, esses modelos de transdisciplinaridade. Pode passar. São importantes, são muito ricos, mas eu só mostro para vocês rapidamente aqui. Esse é Max Neff, que é uma pessoa assim, eminente de formular a transdisciplinaridade. Só para mostrar como o Encontro de Saberes, por exemplo, faz uma diagonal nisso aqui. Nesse modelo dele, o que ele está chamando do que somos capazes de fazer, ele diz assim, o de baixo é o que existe, né? Então, o que existe, você tem economia, genética, ecologia, matemática, física, solos. Então, ele está colocando solos como que existe. Para os indígenas, o solo não é só o que existe, né? O solo está habitado por seres. E a água também está habitada por seres. Então, ele está tratando a água, aí você faz a silvicultura, a agricultura, como isso fossem recursos, né, de conhecimento científico que você articula para formar o curso de agricultura, de engenharia e arquitetura. Numa concepção pluriepistêmica, esse negócio reembaralha completamente. Completamente. Tem política na água, tem política no solo também. Tem política na biologia, tem política nos animais. Então, essa política aí, imaginada também como sendo uma coisa que vem da filosofia, da ética, dos valores, também ela implode em grande medida. Com todo respeito ao Max Neff. Vamos passar. Acho que já estou terminando. Quem são os mestres? Acho que podemos terminar. Deixa eu ver se tem alguma mais. Sim, eu queria talvez dizer alguma coisa final sobre a cultura. Desculpe, então. Pois não, senhor, temos 2 minutos e fecho. Aqui as dimensões de médias, deixa eu só ver qual que termina aqui. Não, e aqui a polimatia dos mestres, pode passar. Todos os mestres são polímatos. Todos eles têm
uma espécie de mandala, que eu estou chamando de vai fazer a mandala dos saberes dos mestres. Seria um outro modelo de conceber uma universidade que tem essa estrutura de mandalas, em que os saberes rotam. São saberes rotativos, e de repente você coloca um no centro da mandala, e é essa centro da mandala que faz girar os outros, mas aquele do centro vai puxando o que estão em volta da mandala. Você pode construir um curso dessa maneira também, como um ímã central que vai agregando. Aí vai girando, depois aquele outro que era agregado desse vira um ímã para o seu lado, aí esse daqui que é do centro agrega de lá, então vai fazendo uma coisa meio surreal, assim, meio surrealista, como se fosse um campo de divisões da ayahuasca, mais ou menos. Podemos passar adiante. Acho que essa é a última, deixa eu ver. Passa mais uma. O Encontro de Saberes, eu imaginei essa figura aqui que eu pensava sentir fazer. Como se existisse uma língua em que tivesse uma palavra chamada pensar, sentir, fazer. Não um verbo pensar e sentir e fazer. Pensar, sentir, fazer, como um ato só. Que o intelecto, o corpo e a ação estivessem integrados, que é muito a maneira de ensinar, de transmitir, mesmo de viver de muitos dos mestres e mestras, né? Dessa integração corpo-mente, que eu acho que é também algo também que nos prejudicou muito, acreditar nessa separação tão radical, que adoece também muito. E a última, eu acho que se conecta com ela, que esse é o modelo junguiano das 4 funções também, né? A universidade ela tem o pensamento hipertrofiado, é uma hipertrofia do pensar, né? E uma atrofia do sentimento. Muito, porque ele é uma função inferior, né, do pensamento. A intuição é praticamente bloqueada, ela é negada, você nem pode falar que teve intuição nenhuma, tudo você tem que passar pela razão. E a sensação também é limitada às artes, a uns poucos cursos, a educação física, no qual o corpo fala mais, mas, em geral, por muitos, a sensação também está muito fora, né? E também com o Encontro de Saberes, um mundo plurepistêmico, ele se pareceria mais esse mundo das 4 funções, de uma integração das 4 funções. Haveria um maior equilíbrio entre o pensamento e intuição, que é o pensamento e a intuição seria o pensar, por isso que é pensar, sentir, fazer. O sentimento e a sensação seria o sentir, em português, sentir. Tanto se refere a sentimento quanto a sensação, né? Com o corpo. Pensar em português pode ser tanto pensamento como pode ser intuição, que é um pensamento superveloz. Então, com isso, é uma palavra mais sobre você dá uma lição do Foucault. Em que medida eu acho que o Encontro de Saberes, só uma frase final, até com uma amiga da Argentina, não sei se você está aqui também, nós estávamos pensando nisso. A riqueza cultural ela pode ser lida de 2 maneiras. Nós podemos defender o Foucault, defender, por exemplo, na época de Bolsonaro, na época do negacionismo e de um primarismo e de um obscurantismo, de uma redução de um caminho mesmo à ignorância, seria em relação, por exemplo, ao que seria a ciência para nós. Então, houve um negacionismo da ciência. Então, nós lutamos contra esse negacionismo porque esse negacionismo era destrutivo de tudo. Felizmente, nós não estamos nesse momento. Então, nós não vamos defender a ciência como defendíamos 7 anos atrás, no ano 2019. Nós não podemos, porque naquele momento nós estávamos combatendo o irracionalismo completo. Agora, nós estamos dizendo o seguinte: ciência sim, mas não só eurocêntrica. Não só eurocêntrica. O CNPq vai ter que ter um outro sistema de saberes para os saberes indígenas da Fundação entrar. Nós estamos agora num plano positivo de fazer uma visão mais ampla do que tínhamos de 2018 para trás. A mesma coisa em relação à cultura. Porque a cultura pode ser era como expressão da pluralidade. Essa pluralidade foi negada, digamos, na época do Bolsonaro, né? Então, nós puxamos agora um Foucault muito mais forte para poder afirmar os anos horrorosos, né? Que fechou o Ministério da Cultura, Temer, Bolsonaro. Foi um momento depressivo nosso, né? Só que é o seguinte, nós temos que fazer com que agora esse plano novo da cultura
não é mais eurocêntrico. Ele não é mais monocultural. Deve ser uma oportunidade de afirmar o pluralismo cultural e a possibilidade da autorrepresentação dos povos e das comunidades com suas culturas. Porque você poderia até fazer uma ênfase em que você apoiaria a cultura para que ela fosse, de novo, representada por uma espécie de cultura de uma elite intelectual de classe média ou formada na academia, seja no cinema, no teatro. Mas isso seria continuar, claro, sem o negacionismo de antes, dentro de um universo eurocêntrico. A autorrepresentação da pluralidade cultural me parece que deve ser agora um horizonte. Aí eu não paro por aqui, teremos que pensá-lo, né? Porque de modo que seria uma lei que eu tiraria daqui. Nenhum segmento possui o monopólio da emancipação cultural, simbólica, ou estética ou científica. Nenhum segmento possui o monopólio. Como antes, talvez, alguém achava que possuía esse monopólio, né? Que um certo grupo dos artistas possuiriam esse monopólio. Aí já seria isso. Acho que eu paro por aqui. Muito obrigado. Professor José Jorge, o que dizer das suas palavras, a não ser um profundo agradecimento e que os nossos corações e mentes se enchem de esperança, né? Eu vou, além dos agradecimentos e abrir para o debate, eu quero fazer um diálogo com o senhor rapidamente. Hoje de manhã mesmo, eu estava numa disciplina que eu ministro de Políticas da Educação Superior, e nós estamos num momento aquele da disciplina ainda discutindo numa linha histórica, falando das crises, né? Das crises da universidade, principalmente ali no período do chamado neoliberalismo, e de todas aquelas metáforas que apareceram, né, no sentido do elefante pousando no aeroporto, e seguindo todas aquelas metáforas que existiu, e de uma certa forma, para os estudantes, para a turma, dá uma desesperança, assim, né, no sentido de olhar para as crises, e hoje a gente com... As nossas crises não acabaram, né? A universidade ainda está em crise, e principalmente nesse momento da história que a gente vê não só no Brasil, mas né, Estados Unidos, Europa, né, cada vez mais a universidade sendo bombardeada tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. Uhum. Ao lhe escutar, professor José Jorge, a gente se enche de esperança, porque a gente não só enxerga uma luz no fim do túnel, mas a gente enxerga concretamente uma possibilidade de reforma. O senhor nos dá concreta, e ela é uma perspectiva utópica, sim, né? O senhor já disse isso, o senhor não nega a perspectiva utópica, mas ela tem concretamente um plano de ação. Então eu queria assim que o senhor pudesse voltar um pouquinho nesse debate, assim, se queremos mesmo sair da crise, né? Se queremos mesmo enfrentar a crise, não há outro caminho, né? Porque pela modernidade nós só criaremos outros problemas modernos, né? Então, queria lhe escutar um pouquinho nesse sentido. Eu não sei o que o senhor prefere, professor, se nós fizemos uma espécie de alguns blocos, a professora Clara estava inscrita também, tem outros colegas, ou se fizemos pergunta por pergunta? Pode juntar talvez algumas, né? Vemos se tem afinidades, de repente. Prof. Clara. Professor José Jorge, muito obrigada pela sua fala. Acho que ela nos ajuda a pensar, né, esse lugar que a cultura vem ocupando nas universidades, sobretudo nas universidades públicas, né, do Brasil. E
E na sua fala, né, o senhor traz a questão do Foucault, que renasce forte, e ele nasce justamente por conta desse momento político cruel que nós tivemos, né? E aí o Foucault vem com força e fortalece as discussões sobre institucionalização da cultura nas IPs. E isso a gente vê o movimento acontecendo. As universidades públicas, elas têm construído as suas políticas de cultura, tentando garantir a compreensão de que pensar cultura na universidade é pensar mais do que arte canônica dentro da universidade, né? Mas eu queria trocar uma ideia sobre como é que a gente pode fazer a construção dessas políticas culturais universitárias, né? Contemplando essas questões de transformação, de ruptura que a universidade tem surgindo, e como, e se, né, na sua percepção, e com toda essa bagagem que o senhor tem e profundidade no tema, se a institucionalização, né, do tema cultura, da cultura na universidade, ela consegue ajudar a sustentar essa universidade pluriepistêmica? Eu queria ouvir um pouquinho nesse sentido, acho que dialoga um pouco com a questão da professora Marlise, né? Enfim, temos também o Rafael inscrito. Isso, Rafael, acho que você poderia abrir a câmera, o microfone, faça a pergunta para o professor Jorge, e aí nós passamos a palavra para ele. Só um segundo, prof. Eu já estou abrindo a câmera porque o meu celular descarregou no meio da reunião. Só um segundo. Mas, professor, eu vou fazer a pergunta, então, enquanto daí eu insisto, eu abro a câmera. Tá. Primeiramente, prazer, eu confesso que eu nunca tinha visto a imagem do senhor. Tinha visto alguns textos seus no curso de História e nunca tinha visto sua imagem, né? E eu fico bem feliz em poder conhecê-lo. Sou Prazer. orientando da professora Clara, e eu Prazer. trabalho com cultura hip hop, então eu vejo muito da sua fala, né? E primeiro eu queria fazer comentário e depois fazer um pedido, mas é na seguinte questão. O professor falou algo muito interessante no sentido de como a gente está formando esses professores para trabalhar com essas matérias, né? E como eu sou professor no estado, eu vejo muito essa dificuldade em duas datas muito específicas, que é o Abril Indígena e o 20 de novembro, né? Que são momentos em que a gente vê a falta de preparo dos professores quanto a isso. Sim. Então, e aí, ao mesmo tempo, a gente vai para a universidade e a gente vê a mesma dificuldade, né? Inclusive de professores que possuem doutorado e tudo mais. Então, a reflexão nesse sentido ela é muito, muito interessante, né? Até às vezes no sentido de uma autocrítica, porque talvez esse modelo de universidade, que nem o professor falou, monoepistêmica, digamos assim, ele nunca vai formar, né, esse profissional que vai. E aí eu gostaria que o professor falasse sobre especificamente as universidades na China e no continente africano. Opa, maravilha. Porque todas as vezes que, por exemplo, eu vou falar com os meus alunos de primeiro, segundo ano, quando estamos falando, né, sobre a questão de renascimento e tudo mais, sempre é necessário, né, fazer essa modulação de que esse é um tipo de conhecimento vindo de uma parte do mundo, né? E confesso que sei um pouco, mas ainda não cheguei a me aprofundar muito, mas gostaria que, se possível, se o professor pudesse falar, né, sobre como era esse modelo de universidade. A China também, por ser, né, esse modelo de sociedade tão curioso para nós e que a gente não estuda. Muito obrigado. Obrigado. Professor, fique à vontade. Vamos ver como é que nós juntamos esses três. Na verdade, são três perguntas bem diferentes, né? Eu pensei se era possível juntá-las, mas talvez eu responda ao Rafael primeiro, que é o seguinte: eu tinha até, Rafael, eu tinha um prazer, né? Agora eu gostaria de vê-lo também.
eu tinha uns slides que eu não coloquei, que era o seguinte, que era, você falou da China, eu estudo muito a história das universidades da China para comparar com o Brasil, porque a China também, você sabe, ela passou pelo chamado século de humilhação, né? Que foi quando a Inglaterra finalmente ela forçou a abrir os portos, né, em Xangai, e veio a chamada Guerra do Ópio, e eles tomaram conta mesmo da China até 1949, até a Revolução Maoísta, até a Revolução Comunista de 1949. Foi um século que eles chamam de humilhação. No auge desse século, na virada do século, 1898, teve o chamado período da Reforma. Então, a Beijing Dashui, a Universidade de Beijing, né, que era uma universidade imperial ligada aí à última dinastia, e os europeus estavam lá, principalmente a Inglaterra, eram forçados, já estavam lendo, e aí você teve um modelo de transformar em uma universidade moderna, a Universidade de Beijing, por isso que eu acho que é isso, Rafael, que você está falando. Então, o dilema que eles encontraram é que os que seriam progressistas, os modernizadores, quando liam, né, a matemática, a economia, a administração, a geografia, todas as áreas do pensamento europeu, eles não tinham dúvida. Não, nós vamos nos ocidentalizar o mais rápido possível, porque nós estamos super atrasados, nós colapsamos por causa disso. Então, eu tinha uma lâmina, mas eu vou só falar, é Zhang Zhidong. Zhang Zhidong foi um dos principais, um dos 4, talvez mais importantes intelectuais da China do século XIX, muito ligado à imperatriz viúva, muito ligado à dinastia e na reforma, ele já tinha feito outras reformas, então ele propôs um modelo que ele tomou 2 conceitos clássicos da metafísica chinesa, que é Qi e Yong, essência e manifestação, e pegou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, Zhongshui Wei Ti, Xinshui Wei Yong. Vamos fazer a seguinte fórmula. A chinesa é bem assim, né? Zhongshui quer dizer o saber chinês pela sua essência. Xinshui, o Xin, o ocidental, o forâneo, o saber estrangeiro pela sua utilidade. Nós vamos manter os dois. Então, ele lutou, ele era um conservador, ligado, inclusive, à cúpula, né, do Império. Os progressistas queriam acabar com tudo e só colocar o saber ocidental lá dentro. Aí ele arranjou um jeito de acomodar o Zhongshui com o Xinshui. Shui é saber, ensino superior. Então, a sabedoria chinesa, pela sua essência, com isso que vamos manter a nossa história, as nossas tradições filosóficas, as nossas tradições literárias, as nossas tradições artísticas, a ópera, a dança, a pintura, a poesia, e juntamos o saber da utilidade, a agronomia, a geografia moderna, a administração, a economia, trazemos o Xinjiang, trazemos o estrangeiro. Ainda bem que ele, que era um conservador, ele é uma referência, porque ele conseguiu não colapsar. Então, a China é esse país extraordinário que é hoje. Por quê? Porque ela não perdeu, quase que ela cometeu uma espécie assim, de episteme um suicídio epistêmico, e acabava consigo mesma, se os modernizadores tivessem ganho essa luta. Então, essa ideia de que nós sempre vamos ter uma nova reforma, uma nova modernização. Então, Rafael, a questão é que nós não tivemos nenhum momento no passado que fizemos essa pergunta. Qual é o nosso? A Universidade de São Paulo, quando ela foi feita em 1934, foi uma missão francesa que chegou na coisa, vamos fazer assim. E os saberes indígenas que estão dentro da cidade de São Paulo, onde é que está o nosso Zhongshui? Ele não entrou lá. Foi só 100%. Onde é que estão os saberes afro-brasileiros que estão na região? Nada, não incorporou nada. Não houve nenhum trabalho de tentar fazer uma balança de qual ficava de um, qual ficava do outro. Essa pergunta não foi feita. Agora, nós temos que fazer essa pergunta. Acho que é nesse sentido, Rafael. Isso que você fala dos professores, não é nem culpa dos professores, foram formados dessa maneira. Você está formando essas pessoas na Mônica Stene há quase 100 anos. Claro que é uma ruptura, aí volta um pouco a Marlise, é uma ruptura, sim, não é brincadeira. Claro, a formação, você falou, abril indígena, 20 de novembro, claro, porque eles não tiveram essa formação.
Para mim, eu defendo o encontro de saberes é a saída, porque você vai ensinar os professores a cultura indígena com indígenas ensinando. A cultura afro-brasileira com mestres afro-brasileiros ensinando. Aí você vai ter professores que no dia 20 de novembro tem o que dizer para os estudantes. Como organizar um 20 de novembro, como organizar um abril. Então, você perguntou da China. A África não está bem. Ela é atolada desse eurocentrismo. Eu estudo de lá, os colegas também de lá. Na África do Sul, um Ndlovu Gatcheni, que é um professor lá, teve uma grande... Eu estou falando demais, vamos parar por aqui. Senão... Mas, assim, graças a Deus, eu diria que nós estamos conseguindo fazer. Eles têm umas universidades também muito eurocêntricas, apesar do vasto saber africano, não é fácil lidar com o eurocentrismo, porque é direto, né? O nosso ainda é meio que indireto. Você tem uma espécie de elite local que meio que você ainda pode negociar. Eles não. É elite inglesa ou elite francesa. Na África francófona, o currículo é completamente francófono, centrado. Na África inglesa é um currículo anglocentrado. Difícil mexer com isso para eles. É difícil? Bom, acho que essa pergunta, desculpa esse dado. Agora, você está falando, claro, da arte canônica, ruptura. Talvez eu podia voltar a Marlise, aí eu, junto com o que a Clara perguntou, você perguntou assim, um plano de ação, você queria que eu detalhasse um pouco mais, seria isso? Esse plano de ação? Não só detalhar, Não. mas como o senhor vê isso, assim, ó, um crise. retorno de um processo de universidade que queremos, né? Com uma construção de uma universidade que queremos com esse plano, né? Porque o senhor nos dá uma luz, uma grande luz, né? Dizendo, olha, aqui tem porque se nós fizermos outras reformas a partir do mesmo modelo norte ou do centrado, a gente já sabe qual é o resultado. Eu vou tirar aqui, é coisa demais. Eu até imprimi, no ano 2020, eu participei de um fórum realmente assim de grande importância, senti muito honrado de participar, que é aquele World Academic Summit, sabe, aquela cúpula acadêmica mundial, que é controlada lá pelos britânicos, o Times Higher Education, né? Esse que faz o ranking das universidades do mundo. Aquilo é poder sobre as universidades, né? É impressionante. A USP, acho que é o número 540 do mundo, né? É a única na América Latina. É incrível. Agora, as chinesas são as maiorias, né? Esse foi um fórum e eu apresentei um plano de descolonização. A pergunta é possível descolonizar as universidades? Ou a descolonização das universidades é realizável? Esse é o título. Foi a vice-reitora da Universidade King's College, tinha a Universidade de Johannesburg, da África do Sul, Pretória, da África do Sul, a Joana, que é a professora das universidades do Commonwealth, daqueles 50 e tantos países, Índia, tudo aquilo, e um outro reitor da Universidade de Melbourne. E me chamaram, me concedi muito honrado, porque era o único ali que não estava com esse papel de reitor, e eles estavam em pânico por causa da luta dos estudantes na África do Sul pelo Rhodes Must Fall, porque tem que cair a estátua de Rhodes, a estátua daquele racista que estava na frente da Universidade do Cabo, né? E os estudantes queriam derrubar aquele estátua. Vocês acompanharam esse Rhodes Must Fall, o Rhodes, o Cecil Rhodes, aquele racista, porque ele que deu os terrenos para essa universidade. Então, nisso, eu apresentei um plano completo aqui. Esse texto ainda está em inglês, em algum momento eu tenho que traduzir. Essa reorganização epistêmica, na língua que você está falando, por exemplo, o ensino, você tem que pegar passo a passo. No ensino, talvez eu possa até traduzir esse texto, quem sabe vocês possam ver em algum lugar que vocês poderiam publicar, porque essa é uma proposta. Ela está parada desde 2020, eu escrevi ela em inglês. Ela está no site do Instituto, mas é em inglês. No ensino, você tem que ter os 3 troncos no Brasil. Isso os 3 troncos, os indígenas, os afro-brasileiros e os outros, eles vão estar com as pedagogias próprias deles. Com as pedagogias próprias. Então, vai ser também uma revolução pedagógica, né? Na pesquisa, você vai ter os mestres e mestras também fazendo parte dos grupos de pesquisa, porque você tem que
potencializar o ponto em que já está a pesquisa. E não nós vamos começar agora a pesquisar raízes medicinais do Paraná quando você já tem raizeiras lá. Não. Então, você já vai... Para chegar à pesquisa de ponta, você já junta as pesquisas feitas em todas as comunidades com a pesquisa universitária. Você dá um salto na pesquisa a partir daí. Supervisão também. Os mestres podem também participar de orientação, podem participar de banca de pesquisa. Agora tem mais. A transformação institucional. Vamos ter que fazer... Você está falando... Não sei se é isso mais ou menos que você estava imaginando com a universidade que queremos. A transformação institucional é... Por exemplo, a Universidade do Sul da Bahia teve uma proposta que ela parou, que é o Fórum Social. Para mim, todas as universidades públicas têm que ter um fórum social. Ela está enraizada em uma cidade, ela está enraizada em uma região, né? Às vezes, mais do que uma cidade, é uma região, porque aquela cidade, por exemplo, Recôncavo Baiano, qualquer uma daquelas cidades ali onde está a Unilab, ali, ou o UFRB, não faz muita diferença, é o Recôncavo. A região onde vocês estão aí, das regiões do Paraná. Se ela está enraizada aí, você vai ter um fórum social. Você vai chamar as comunidades daquela região para participar do conselho e fazer um fórum, sei lá, cada 2 anos, cada 3 anos, de maneira que o plano da universidade é pactuado no fórum. Esse fórum tem representantes acadêmicos e tem representantes das comunidades. Representante da comunidade, você tem 2, lideranças políticas e mestres e mestras. Mais sofisticado ainda, né? Mestres e mestras, porque nem sempre mestres e mestras são os fóruns de cultura. Isso! Então, o modelo de fórum de cultura vira um fractal para tudo. Aí que está. Para mim, o fórum, a UFSB começou bem com os fóruns. Parece que eles pararam. Os colegas lá reclamam um pouco. Essa foi a proposta do Naumar Almeida, né? O que criou lá, né? O fórum social, e aí vem a parte mais dura a partir de agora, que é o seguinte: os conselhos vão, não só os fóruns, com o encontro de saberes generalizado lá dentro, formar os comitês, as comissões para pluriepistemizar os currículos, para interculturalizar os currículos. Aí você já está entrando num poder muito mais duro de mexer, né? Aos decanatos, a pró-reitoria de graduação, pró-reitoria de pós-graduação, pró-reitoria de pesquisa, vai colocar agora os comitês, quando você vai aprovar um projeto político-pedagógico de curso, não é como está agora, porque ele é eurocêntrico, né? Então, esse comitê também ele é monotistêmico. Agora não, vai ter mestres e mestras que vão ver esse curso aí que vocês estão fazendo de farmácia, como ele é. Ele tem raizeiras nesse curso de farmácia, na formação dos farmacêuticos? Uai, então que curso de farmácia que é esse para estar no Paraná, que tem raizeiros, que tem bezedeiras, que tem remedieiras, etc., que tem saberes de terreiro, vários tipos, indígenas, pajés, xamãs, amazonas, igual o Rafael está falando, ou seja, aí você vai entrar, Marlise, mas para mim é o seguinte: se você está falando sério que quer uma mudança, é incontornável, vai ter que acontecer. A mudança curricular vai ser parte, então, de uma tarefa. Aí você tem, aí o conselho que vai votar para uma administração, uma reitoria com seus provedores que concordam que vão chamar, quase como se fosse como é que chama isso? Quando você faz uma reforma da universidade, que você chama como é que chama isso? Um plebiscito, né? Não é? Seria um plebiscito epistêmico. O plebiscito geral não toca nisso até hoje, né? Os plebiscitos. Então, na UNB não fala a palavra plebiscito. Qual é a outra? Uma chamada pública, né? Tem um outro nome parecido com plebiscito, como é? Referêndum? Como é que é? Alguém me lembra qual é a palavra? Penso que é uma chamada pública, né? Que é uma consulta Uma pública. consulta pública que você chama, você faz uma comissão para aquela consulta, não é isso? Aí vai indo faculdade por faculdade, instituto, você vai juntando. Só que essa agora vai ser pluriepistêmica, para mudar o perfil do egresso, porque que médico e que médica é esse que não sabe nada que não seja a medicina biomédica? O plebiscito ocorre antes da criação de uma lei. Ah, tá. É exato, porque você vai mudar o que seria depois o regimento universitário, né? Depois o conselho aqui.
Vocês têm duas, você tem na UNB você tem o Consune e o CEP, né? Você tem que fazer essa chamada vindo do Consune, que é o Grande Conselho Universitário, mas a reforma será o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, onde vão as decisões acadêmicas, não é isso? Então, ele vai fazendo consulta em cada área, né? Dentro do CEP. Mas você vai ter que fazer os debates para as reformas curriculares, na geografia, na filosofia, nas artes, na literatura, inúmeras áreas. Psicologia, algumas áreas poderão, inclusive, encontrar que o melhor seria fundir e não se separar. A UNB, para você ter uma noção, a UNB tem uma faculdade de saúde e tem uma faculdade de medicina. Como é que pode? Os médicos não suportaram as outras profissões e criaram a outra faculdade. Foram lá no conselho e ganharam no conselho. Eles não querem nem ver um farmacêutico, nem fisioterapeuta, nem ninguém. É só médico ali dentro. É quase que uma regressão pré-Humboldtiana, né? Incrível. Se separar saúde de medicina. Então, pode ser que você pense uma pluriepisteme da saúde. O que entra nela vai ser pactuado. O mundo sei lá, todas das artes, enfim. Eu acho que um pouco isso, Marlise, eu acho que o Fórum Social pode ajudar o encontro de saberes, por um lado, o Fórum Social, e aí você começa a entrar na parte mais dura mesmo, vamos dizer, dura no sentido de que a resistência pode ser maior, que é a reforma curricular. Eu não vejo, porque esse é um caminho democrático, isso aí, não é certo? Você faz, como ela falou, um plebiscito, você vai faculdade por faculdade, instituto, fazendo as escutas, não é isso? Fazendo como se fossem, como é que chama isso? Audiências, não é isso? Faz uma audiência para cada curso, como que está o currículo do curso, o que se propõe, como é que vai dividir as disciplinas para que tenha afrodiaspóricas e indígenas dentro dela, cada uma vai fazer o seu arranjo. É o que o DESC fez, demorou 5 anos, mas conseguiu fazer. Se vocês quiserem, no dia 1º vai ser um dia especial, né, no DESC, porque eu acho que é o primeiro curso no Brasil que deixou de ser eurocêntrico. O primeiro curso pluriepistêmico, o primeiro curso descolonizado do Brasil, para mim, é o DESC, que tem os 3 troncos. Agora, claro, eu acho que é possível o lugar da cultura que você perguntou aí, que não é mais a arte canônica, né? A cultura pode ajudar radicalizando as vozes. Radicalizando as vozes. Radicalizando. Se você colocar radicalizando no sentido da pluralidade de vozes, né? Se radicalizar a pluralidade de vozes, a voz daquilo que a gente costuma associar como o principal da cultura vai ser minoritária. E vai ter que conviver. Ele vai deixar de ter o palco central e vai... O mundo do hip-hop, o mundo do rap, isso é um mundo gigante. Ele tinha que estar na universidade já há muito tempo. Né? Ele representa, ele expressa milhões de pessoas, né? Com uma forma, com talento, com imaginação gigante, por exemplo. Tem que estar nesse universo. Né? Você fala, isso que eu estou chamando como ruptura e transformação. Não é canônica mais. Canônica é quando você teria um modelo, né? Ela não é canônica. Eu acho que o Foucault pode ser, se você consegue fazer o Foucault ser mais pluriepistêmico, mais radical, os outros o Forgrade, né? O For da pós pode ser contaminado. Assim, para mim, eu vejo isso como o modelo do dominó, né? Você vai virando, né? Não é de uma vez que você faz isso. Acho que você vai, pouco a pouco, fazendo acontecer. Acho que seria tal como eu entenderia agora. Eu acho que o que é interessante, né, quando traz essa questão da radicalização do Foucault, a gente tem percebido o quanto é difícil a gente institucionalizar a cultura dentro das nossas universidades, porque justamente ela vai promover esse efeito dominó, porque a partir do momento que você tem uma política de cultura que é radical, no sentido de promover a pluridiversidade, a pluriculturalidade, o pluriepistêmico,
as outras políticas elas vão ter que começar a dialogar, né? As políticas de graduação, as políticas de Sim. pós-graduação, e o que eu tenho aprendido é que quando a gente se dispõe a promover uma política de cultura, você tem que estar de olho em todas as outras políticas da universidade, porque se ela não estiver amarrada, ela vai ficar sozinha e ela não vai ter efeito para além do papel, né? Então, isso é importante. Eu acho que a gente pensar que esse processo de fazer uma universidade pluriepistêmica, ele é muito mais um processo de ação do que de normatização, Isso, né? É isso, ação muito no bom, mundo, concordo. porque a política está ali, ela está ali. Isso Em mesmo. algum lugar das nossas universidades está escrito, né, que a universidade se Isso. quer plural, mas não é Uhum. suficiente. Acho que você está falando seria assim, intervenção, né? É, Você tem que fazer intervenções, né? Mais do que normatização é intervir mesmo, e fazendo intervenções. Se eu pudesse só te comentar algo, eu penso, primeiro que assim, isso não é uma acusação ad hominem, não estamos acusando as pessoas, né? Você pega o pró-reitoria, que a gente chama em Brasília, chama de decanatos, né? O decanato de graduação, a pró-reitoria de graduação, pior, ainda mais difícil, como amarrada, por exemplo, é uma pró-reitoria de pós-graduação. Como ela tem que obedecer a CAPES, né? Ao MEC CAPES. O CAPES é um verdadeiro uma tirania que ele exerce sobre esses cursos, né? Então, os coordenadores, claro, eles têm que responder aquilo, tem que fazer aquelas plataformas, tem que preencher, esculpir, não sei quantas coletas. Você tem uma pressão para que nada mude. O que são essas coletas? É uma pressão para que você ouse mudar, que você perde pontos. Ouse inovar, que você vai cair. É o oposto do que eles dizem, que ficam falando essa palavra inovação. Quanto mais eurocêntrico você for, mais você usar revistas estrangeiras, mais você usar a língua inglesa, mais forte você fica. Que absurdo! Você vai ficando cada vez mais alienado, mais colonizado. A contra-colonização pode surgir aí na cultura, quando você radicaliza a pluralidade na cultura, a graduação é capaz de querer que você não o faça, capaz de ser sua inimiga. A pós-graduação vai ser sua inimiga. Não comece a dar, me chama, dar conselhos errados para nós. O que tem que fazer? Por isso que eu digo, trazer à consciência, eu acho que é a única maneira, trazer à consciência as limitações do modelo atual, por que é um mal-estar? Eu estou um pouco chutando, eu tenho uma colega meu de contabilidade do Rio, que é da psicologia da UFRJ, do doutorado em psicossociologia, que seria sociologia, né? Psicologia social, né? Só que o doutorado é alguém aqui da psicologia, não? Da psicossociologia latino-americana. Que ela fala do mal-estar dos professores, né? Do mal-estar da classe docente, sofrimento psíquico dos docentes. Uma parte dele pode ser essa pressão excessiva para se enquadrar a um modelo eurocêntrico que não é confortável para a maioria das pessoas. Nem todo mundo... Não, nem todo mundo, eu diria que a maioria faz aquilo porque é obrigado a fazer, né? Porque você fica com pouca margem de experimentação aí dentro. Quase assim, ou você faz aquilo ou você renuncia. Porque você vai escrever numa revista, uma revista de algum país da Europa, dos Estados Unidos, aí os dois pareceristas te dizem que você tem que citar fulano, 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 que são todos deles, que são todos que escrevem na revista deles. E te obriga, se você não citar esse, nós não aprovamos o seu artigo. Então você não tem voz própria brasileira mais lá dentro. Você está só fazendo parte daquilo lá. Isso pode levar as pessoas a um sofrimento. Então, o campo, Marisa, esse campo ele não está solto só no discussão estratosférica de decolonial. Isso não é isso, não. Ele é existencial, ele é real. Ele é um campo político, pessoal, também. Por isso que se a gente tem uma noção maior dele, a gente tem que arriscar. Talvez seria a palavra essa assim. Em algum ponto, uma universidade, para
você falou assim, que queremos, para você realizar algo dessa vez aqui, você tem que correr algum risco. A CAPES pode baixar a sua nota, mas você pode... Bom, nós preferimos uma nota mais baixa e sermos mais proepistêmicos, ter mais relação com as comunidades, nos realizarmos melhor como seres humanos que pensam, etc., do que ter uma nota alta e sermos totalmente massacrados e silenciados. Aí, pelo menos, são questões para serem colocadas. Gente, a palavra está aberta, mas alguém Tá, gostaria? desculpa, eu estou falando demais. Tá, Não, vamos ver. professor, Tá bom, imagina. vamos lá. Nós temos alguns agradecimentos aqui no chat da Carla, né, agradecendo o professor José Jorge, e também a partilha para o grupo do Forcult, né, a Rosângela agradecendo o momento, a professora Maria de Lourdes também, agradecendo a escuta. Mas mais alguém tem alguma questão? Porque o professor José Jorge, a gente poderia ficar a tarde toda aqui conversando com ele, porque é sempre um momento de muita aprendizagem, né? E trocas muito profundas. Então, é uma oportunidade muito especial que a gente está tendo de refletir. Né? E, enfim, eu também não quero eu ficar aqui falando, eu não sei se quando a gente coloca a universidade em pauta, né, e traz para a universidade essa possibilidade de ruptura, de transformação, se furar essa bolha, né, não é uma ação tão simples que a gente tem. E se num primeiro momento ela parece óbvia, me parece que na intervenção ela não é tão óbvia assim, porque requer muito trabalho. Uhum. E também abertura ao diálogo, abertura ao encontro, né, com o outro e toda a sua inteireza cultural que vem, e o tempo universitário, que é algo que o professor José Jorge traz, né, cada vez mais ele nos desloca dessa possibilidade, desta intervenção, né, porque nos põe a preencher papéis, a escrever coisas, a publicar, Pode ser. né, enlouquecidamente, assim, Exato. e vai nos deslocando dessa possibilidade do encontro e da intervenção, né, com quem está fora dessa bolha. Enfim. Professora Marlise. Então, longe de querer monopolizar, mas também uma outra questão, né, professor José Jorge, eu tô com a presença da aula de hoje de manhã, né? A gente sai da aula e os alunos vêm junto com a gente ainda e a gente fica dialogando. E aí eu lembro ainda de falando, né, ainda de uma professora minha da época do doutorado na URGS, que ela dizia os nossos ímpares, né? Porque os nossos colegas que estão na CAPES, CNPq, né, muitas vezes são, a gente fala, os nossos pares, nós somos avaliados pelos nossos pares, mas muitas vezes eles se caracterizam pelos ímpares, né, e não pelos pares. Então, eu acho que também a sua presença, né, nesses espaços e nesses espaços que o senhor tem ocupado, nos faz pensar um pouco o quanto a gente também precisa ocupar esses espaços, né, professor José Jorge? Nós não podemos mais terceirizar determinados espaços para ocupar os espaços, né? Então, se pensamos de forma diversa, distinta, se pensamos a partir de uma universidade para uma universidade pluriepistêmica, precisamos ocupar espaços, né? Então, por exemplo, a professora Clara agora ocupando um espaço no nosso espaço de cultura aqui da universidade. Então, isso diz muito, porque muitas vezes nós estamos cansados ou desiludidos com a gestão, né? Mas se não for por dentro desses espaços, nós também não vamos avançar, né? Bom, e a gente viu o que aconteceu, né? Falando mais no nível federal, o que aconteceu no último
no último governo, mas do nível federal para o nível das nossas reitorias e espaços acadêmicos, a gente pode vir trazendo isso, né, do macro para o micro, e a necessidade da gente ocupar esse espaço de debate, né, para a transformação. Então, não sei como o senhor pensa nisso, assim, mas só lhe vendo ocupando esses espaços e né, a sua participação, então, nesse World Academic Summit, né, que é um espaço totalmente colonial, hegemônico, Completamente. né? Por que não? Né? Por que não? Porque talvez numa perspectiva seria, não, vou agradecer o convite, não vou estar lá, né? Porque, então, acho que assim, o senhor dá esse exemplo de ocupação de espaços, mas aí lhe devolvo a palavra. Sim, porque eu acho, Marisa, então, nós temos uma, digamos assim, uma oportunidade, vamos chamar assim, de uma conjuntura de que há uma sensação também de incômodo, que as coisas não andam bem, também para os dominantes. Eles também não estão num bom momento. Existem, né, essas sociedades hegemônicas em relação a nós também estão sofrendo essa crise. Então, como você fala, na crise também tem oportunidade. Então, por que chamaram? Porque eles sabiam, não sei como, acho que era até um professor árabe lá que sabia do Encontro de Saberes, e essa vice-reitora, olha bem, a vice-reitora do King's College, do King's, né, do rei Charles lá, ela é uma nigeriana, a vice-reitora. Fumi Olanisaki, ela é uma nigeriana. Ela sabe que o Brasil tem, ela sabe isso aqui, ela é Yorubá, inclusive. Ela sabe que nós somos, assim, o segundo lugar dos Yorubás do mundo é qual? É o Brasil, né? E o terceiro é Cuba, as duas maiores, né? O mundo dos orixás é um mundo que está, é uma religião que está nos 5 continentes. Então ela sabe como ela é uma chance, como ela era vice-reitora, e ela que foi encarregada de representar, ela deu esse pulo de chamar alguém que podia falar da descolonização como uma coisa que talvez para ela fosse difícil falar ali, mas ela permitiu que isso fosse falado, que eles estavam incômodos, por quê? Porque os estudantes estavam ameaçando com a história de destruir as estátuas, que de fato destruíram algumas, né? Naquele ano, depois de 2001, 2022, uma estátua do Colson, de um racista escravista lá em uma cidade da Inglaterra, eles destruíram a estátua dele. Na Colômbia, destruíram estátuas da Belalcácer, que era um daqueles horrorosos, daqueles conquistadores que tinham assassinado um dos principais xamãs da região do Cauca. Aí os índios derrubaram a estátua dele a cavalo da cidade. Então, você tem movimentos por vários lados, que você faz uma ação direta que permite reflexão também, né? Então, a ação direta vai junto, às vezes, com a reflexão. Então tem isso, Maria. Estou pensando assim, ocupar esses espaços, a CAPES, ela também precisa ser provocada. A CAPES precisa ser provocada. Como como chama, a CESU também precisa ser provocada, né? Eles ficaram muito... Toda a luta pelas cotas, CAPES não se pronunciou para as cotas na pós-graduação. Isso é absurdo, isso é péssimo. Lembra que o que fez Mercadante foi naqueles dias finais do governo Dilma, de fazer que as universidades podem abrir cotas na pós, mas ele não mandou como uma lei. Né? Aí veio depois Temer, parou tudo, Bolsonaro parou tudo. E agora que não tem nada? Que já está acabando 4 anos. Não é? A CAPES, eu nunca vi que a CAPES tenha feito assim, uma política de fazer cotas em toda a pós do Brasil. Vocês já ouviram alguma coisa disso? Eu nunca ouvi. Então, ela precisa ser provocada. Estou falando das cotas étnico-raciais. Agora, então, ela está com 2 dívidas. Tem que provocar pelas cotas étnico-raciais, provocar pelas cotas epistêmicas. Não é isso? Cursos pluriepistêmicos, não só programas transdisciplinares, porque você pode ter um programa transdisciplinar, que já é mínimo, né, que são pequenos, mas ainda monoepistêmicos. Agora nós temos que pular para ter cursos pluriepistêmicos. Então, são provocações na CESU, na CAPES. Eu acho que é isso. Acho que
Eu acho que tem uma abertura também, só para terminar um pouco, Marisa. Nós já temos 16, já estamos em 26 universidades, e muitas já tem, inclusive, na pós. Então, nós temos um certo, como é que se diz, já uma atração, como eu não sei qual é a metáfora, leverage, que você diz em inglês, né? Para você chegar lá e dizer, escuta, vocês têm que dar uma outra escala a isso. Vocês têm que dar uma prensa nesses programas de pós-graduação. Eles têm que apresentar nos programas de pós quão pluriepistêmico eles são. Quanto de saberes afrodiaspóricos indígenas já conseguiram incorporar até agora. E fazer com que os comitês avaliadores coloquem como um parâmetro, né, a pluriepistemia na hora de avaliar o programa. Né? Alguns vai ser mais difícil, mas em outros a pergunta vai ficar meio óbvia, né? Ah, vocês têm uma pós-graduação em filosofia? E vocês têm filosofia indígena aí? Não. Vocês têm filosofia africana aí? Não. Como não? Vocês não são um curso de filosofia? Vocês não têm tradições de pensamento afro-brasileiras? Como é que vocês não estão aí dentro? Abram cursos aí dentro para subir a nota. Não, você pode fazer intervenções. Isso eu acho nessa linha, Marisa está falando. Se tiver alguém, digamos, do nosso grupo que esteja na comissão da CAPES, aí você faz isso acontecer. Quer dizer, são vários planos, né? Você vai lá na sala de aula, traz os mestres, abre uma disciplina. Depois você participa lá no Forcult, você participa lá da comissão. Você vai na outra comissão da graduação. Você vai fazendo isso em várias... alguém falou que Cecília não lê sobre esse tema, reflexão sobre os câmbios. De onde ela é, ameritam ser pensados. Quando a palavra começa a circular, os câmbios começam a mobilizar-se. A Cecília de onde? Amerita é uma palavra que eu vivi muitos anos na Venezuela. Você é venezuelana? Argentina. Argentina, bueno. Eugenia no vino, ¿no? Eugenia dijo que venía. Eugenia Flores de la UNSA, de Salta. Hay una otra aquí también, Fabio Ledesma. ¿Fabio es de dónde? Es de acá de Argentina también. Muchas gracias. ¿Son de dónde? ¿De qué lugar? Somos de Misiones. Misiones, mucho gusto. Sí, yo estoy en conversaciones, quieren abrir el encuentro de saberes, Cecilia que está hablando, ¿no? Quieren abrir el encuentro de saberes en la UNSA, Ay, en Salta. Qué bueno, nos queda lejos, estar pero en contacto, pueden conversar con él, con Eugenia Flores. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, mucho gusto. Sí. Bom, professor José Jorge, nós gostaríamos de agradecer imensamente, né, pelo tempo dedicado a nós na tarde de hoje e também de uma maneira muito singela, né, agradecer pela sua trajetória e contribuição para o campo da educação superior e também da nossa formação, né? Penso que são por professores como você que a gente ainda tem esperança na universidade e ainda consegue sonhar nesse espaço, né, e agir para transformar. E me emociona porque a gente sabe que mudar é difícil, né? Mas o Paulo Freire também nos ensinou que é possível. Então, muito obrigada por nos acolher, né, por acolher esse movimento que tem todas essas parcerias envolvidas, e a gente vai entendendo que essa transformação só é possível coletivamente. Claro, muito bom. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade desse diálogo, eu agradeço todas as pessoas que estiveram conosco hoje à tarde e permaneceram até o fim, né? E convido para que estejam no nosso terceiro encontro, né? No terceiro encontro nós vamos receber o professor Albino Rubim, da UFPA, que vem conversar com a gente sobre políticas culturais e universidade, né? Então, como que essas políticas se concretizam, né, nas nossas universidades. E para mim é uma alegria, né, a gente conseguir ter esse espaço. Gostaria de passar rapidamente para a professora Marlise, que também é a parceira. Eu chamo ela de meu par de vaso, gente. A professora Marlise, o meu par de vaso, né? E companheira dessas nossas trocas e esperanças, para que também agradeça ao professor José Jorge e se despeça, né? Muito obrigado. Professora Marlise.
Só agradecer, né, a todos, dizer que, né, em nome do GEL, a gente fica extremamente feliz de poder ter o professor José Jorge conosco e a gente ter esse espaço de diálogo, lembrando que a nossa tarde vai, né, as nossas 2 horas aí de trabalho, de um trabalho intenso, né, de um trabalho duro, principalmente pelo professor José Jorge, vai ficar gravado, e dizer que, assim, a gente está avançando, né, e que essas parcerias e a ideia, né, que nasce lá ainda na banca de qualificação da Joana, e que agora a gente vê isso adentrando via reitoria, nos deixa bastante alegres, né, com o coração quentinho. Tomara que a gente consiga num próximo encontro, professor José Jorge, com o senhor, dizer, enfim, vamos efetivar, né, o encontro de saberes dentro da UTFPR, e a gente vai fazer aí um projeto piloto, um embrião para esse processo. Então, obrigada por tudo, por todos os seus ensinamentos. Muito obrigado a todos vocês por terem me escutado aí nessa tarde. Muitíssimo obrigado. Grande abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a